O que te disseram sobre mudar de vida, seguindo os ensinamentos de Napoleon Hill, costuma se resumir a uma ideia simplista de que basta ter pensamento positivo para que os resultados magicamente surjam. Essa visão é incompleta e perigosa, porque ignora o custo real da transformação. Na verdade, a força exigida para alterar a trajetória de alguém não reside na esperança, mas na aplicação deliberada de um método de desestruturação rotineira que, pouco a pouco, torna sua identidade atual irreconhecível. Para começar, o hábito que altera sua realidade chama-se autorregulação do foco. Imagine um indivíduo que decide diariamente reescrever sua autoimagem, anotando não o que ele fez, mas as decisões específicas que ele tomou contra o seu próprio estado de inércia. Ao forçar a mente a catalogar os momentos em que a resistência emocional foi vencida, em vez de evitada, ocorre um fenômeno neurológico de reconfiguração de valor. Você deixa de ser uma pessoa que sofre o dia e passa a ser o arquiteto que dita o ritmo dos acontecimentos, mesmo que o mundo ao redor permaneça estático por um tempo. A transição acontece quando o desconforto de manter a antiga vida se torna maior do que o desconforto de construir uma nova. Muitas vezes, as pessoas falham não por falta de ambição, mas pela manutenção sutil de padrões que pertencem ao seu eu de 5 anos atrás. Se você continua frequentando os mesmos ambientes mentais, ouvindo os mesmos tipos de conversas e nutrindo os mesmos medos, é tecnicamente impossível que sua vida se transforme, independente de quantos livros sobre sucesso você consuma. É aqui que entra a prática cotidiana de isolar um ponto de resistência. Escolha uma atividade que você evita por preguiça ou medo e force a execução imediata toda vez que o sinal de alerta tocar. Considere o caso hipotético de um profissional estagnado em uma função que detesta. Ele sempre atribui a culpa à falta de oportunidades ou à economia, mas o real entrave é o hábito de buscar segurança em vez de competência. Se ele começasse todos os dias a dedicar 60 minutos estritamente para adquirir uma habilidade que tornaria sua função atual obsoleta, em poucos meses o ambiente começaria a oferecer novas portas, não porque o mundo mudou, mas porque a percepção do indivíduo sobre o que é aceitável se elevou. O vilão aqui é o conforto ilusório, que atua como uma âncora invisível. A maioria dos que estudam esse processo concorda que a resistência é apenas o feedback de que o cérebro está tentando preservar energia. Entender isso muda o jogo. Quando o impulso de parar aparece, ele não é um sinal de que você não deve continuar, mas sim um sinal de que você está exatamente no lugar onde a mudança ocorre. Quem leva a construção de um legado a sério percebe que, no início, a sensação de fraude é onipresente. Você se sente um impostor porque ainda está operando com a base de dados de uma versão sua que já não atende aos novos requisitos. É um erro comum tentar racionalizar essa dor. O caminho mais curto é entender que ela é uma etapa obrigatória de descarte. Se essa ideia ainda parece abstrata, pense no conceito de desvinculação proposital. Napoleon Hill discutia a necessidade de um desejo dominante que fosse forte o suficiente para deslocar qualquer outro interesse momentâneo. Isso significa que, diariamente, sua primeira atividade deve ser um reforço mental daquilo que você busca, feito de maneira tão agressiva e específica que a sua mente subconsciente não tenha espaço para acolher a procrastinação. Se você acorda sem um alvo, está à mercê do acaso. A sua rotina matinal, portanto, deve ser a ferramenta que define o tom de todo o sistema de respostas que você dará ao mundo nas horas seguintes. Observe que não se trata de força de vontade desenfreada, que é um recurso finito e falho, mas sim da construção de rituais que exigem zero esforço cognitivo para serem iniciados. Ao padronizar o desconforto, você o transforma em norma.
Por exemplo, se a leitura é o seu ponto cego, não espere ter tempo livre. Force-se a ler 3 páginas assim que se sentar na mesa de trabalho, antes de abrir qualquer software ou e-mail. Ao repetir isso mecanicamente por 20 dias, o seu cérebro para de tratar essa ação como uma escolha e passa a entendê-la como uma etapa biológica necessária. Essa é a ciência do hábito aplicado ao sucesso. Quando você se força a fazer o necessário, mesmo na ausência de motivação, você remove o risco de ser dominado pelas circunstâncias. A fragilidade emocional de quem depende do sentir-se bem para trabalhar é o inimigo comum de qualquer progresso real. O que diferencia quem atinge um patamar superior é a capacidade de dissociar o estado interno da entrega externa. O mundo externo exige consistência. A sua mente, se deixada à própria sorte, exigirá variabilidade. Você precisa dominar essa divergência. Se fizer isso, a sua antiga vida, com todos os dramas e limitações que hoje parecem gigantescos, começarão a parecer distantes, desbotados, quase como se tivessem acontecido com outra pessoa, alguém que você conheceu há muito tempo e que já não possui qualquer influência sobre as suas decisões. A especificação aqui é fundamental. O erro comum é tentar mudar tudo de uma vez. A tentativa de reformar o caráter, as finanças e a carreira em um único projeto de segunda-feira é a forma mais eficaz de garantir o fracasso em todas as frentes. Escolha um único ponto de atrito. Force-se a vencer esse ponto todos os dias. Uma única vitória constante é mais valiosa do que uma dezena de reformas superficiais que duram uma semana. O impacto acumulado dessa pequena, porém implacável, mudança de comportamento produz resultados exponenciais. A longo prazo, a somatória de decisões minúsculas, forçadas e consistentes destrói qualquer barreira que você pensava ser intrínseca à sua natureza. O você que reclama da falta de tempo é substituído por um você que organiza o tempo. A identidade, que parecia imutável, se revela maleável diante da disciplina aplicada com precisão cirúrgica. Considere a estrutura de um observador que decide, subitamente, que o relógio não dita mais o ritmo dos seus resultados. A crença disseminada sugere que o tempo é um recurso escasso, quase uma tirania que limita o desenvolvimento pessoal. Mas essa visão é apenas a superfície de um problema muito mais profundo. O desperdício é uma falha de atenção, não de cronometragem. Quando você altera a sua percepção sobre o que é essencial, o tempo que antes parecia faltar começa a ser redistribuído de maneira quase automática para as atividades que geram valor real. Imagine um indivíduo que organiza sua rotina em blocos de alta intensidade, onde cada minuto é predestinado a uma tarefa que afasta a mediocridade. Para o observador casual, essa pessoa parece estar em uma correria incessante. Na realidade, ela está apenas operando em um sistema de baixo atrito, enquanto a maioria das pessoas gasta metade da energia diária tentando decidir por onde começar ou lamentando a carga de trabalho. Esse operador simplesmente executa. A força de vontade, que é um recurso limitado e facilmente esgotável, é poupada porque o processo já está automatizado. A decisão foi tomada uma única vez, na véspera ou semanas antes. O sucesso nesse modelo não é um esforço heróico diário, mas um gerenciamento inteligente da própria inércia. Aquilo que você chama de rotina é, na prática, um sistema de defesa contra a sua própria tendência à dispersão. Existem forças invisíveis, como a resistência à mudança e o conforto do hábito enraizado, que trabalham ativamente para mantê-lo exatamente onde você está. A maioria das pessoas permite que essas forças vençam por serem previsíveis em seus comportamentos de autodestruição. Se você sempre reage aos problemas da mesma forma, se sempre recorre aos mesmos prazeres imediatos para aliviar o estresse, o seu futuro será apenas uma reprodução fiel do seu passado.
A única forma de romper esse ciclo é introduzir uma variável que o sistema não saiba processar: a consistência inabalável diante da desconexão emocional. Pense no processo de lapidação de um objeto bruto. Ninguém espera que uma única pancada resolva o formato final. A consistência aqui é uma série de pequenos impactos, cada um direcionado para o mesmo ponto específico, até que o excesso desapareça e o que resta seja o essencial. A vida, quando analisada sob a ótica da alta performance, segue essa mesma lógica de remoção. Você não precisa adicionar novas qualidades heróicas ao seu caráter. Você precisa apenas remover sistematicamente as camadas de hesitação que impedem a sua ação natural. O que resta, quando a indecisão é eliminada, é uma eficiência que assusta quem ainda vive no modo de sobrevivência. Talvez o ponto mais difícil de assimilar seja a natureza do desconforto. Existe uma narrativa moderna que convence as pessoas de que a presença de dificuldades é um sinal de que algo está errado ou de que o caminho escolhido não é o correto. Isso é um erro de julgamento estratégico. O desconforto, quando sentido durante a execução de uma meta autoimposta, é, na verdade, a prova cabal de que você está rompendo os limites do seu antigo eu. Se não há resistência, é porque você ainda opera dentro da zona de segurança, onde o crescimento é impossível. O incômodo é o indicador de eficácia. É o atrito do metal contra o esmeril. Sem ele, nada se torna afiado. Muitos buscam atalhos, tentando encontrar um método ou ferramenta que elimine o esforço inerente à mudança. A indústria do entretenimento e da autoajuda prolifera justamente em cima dessa busca pelo caminho sem dor. No entanto, quem entende o processo a fundo sabe que a dor da disciplina é infinitamente menor do que a dor do arrependimento crônico. O indivíduo que se submete à rotina exigida por um objetivo superior desenvolve uma autonomia que poucos alcançam. Essa pessoa não precisa de motivação externa, de elogios ou de validação constante. Ela possui o que se chama de soberania sobre o próprio tempo e o próprio foco. Observe como as pessoas ao seu redor tratam as pausas e as interrupções. A maioria as encara como inevitabilidades, fatos da vida que interrompem o fluxo de progresso. Para quem está construindo um legado real, a interrupção é apenas mais um obstáculo a ser integrado no sistema. Se um imprevisto surge, o plano é ajustado instantaneamente, sem o desperdício de energia com frustrações ou reclamações. Esse desapego emocional diante de pequenos caos diários é o que permite a manutenção de uma trajetória ascendente. Onde a maioria vê um problema, quem domina a própria vida vê apenas mais uma oportunidade de demonstrar controle sobre as circunstâncias. A especificidade com que você encara as suas manhãs define a qualidade de todo o resto. Se você inicia o dia perdendo a batalha contra a própria preguiça ou contra o bombardeio de distrações digitais, todo o resto do dia será um esforço de recuperação. Uma tentativa de consertar o que foi estragado nos primeiros minutos. A disciplina, portanto, não é sobre trabalhar mais. É sobre começar certo para que o impulso do dia trabalhe a seu favor. Imagine um atleta de elite. Ele não começa o treino na dúvida sobre seus movimentos. Ele começa com a precisão de quem sabe exatamente onde deseja chegar e por que cada movimento de aquecimento é necessário. Essa clareza retira o peso da decisão. Quando não há dúvida, o esforço se torna fluido, quase sem peso, apesar da intensidade. A pergunta que define o seu progresso não é o que eu quero fazer agora, mas o que precisa ser feito para que o meu objetivo futuro não seja negociável. Essa mudança na formulação da sua prioridade altera a estrutura de comando do seu cérebro.
Você deixa de ser uma vítima dos seus impulsos biológicos de curto prazo e passa a ser o arquiteto de uma realidade que ainda não existe, mas que já está sendo construída no nível do detalhe. A repetição dessa conduta transforma o esforço voluntário em natureza. O que antes era uma forçação de barra, uma imposição contra a própria vontade, torna-se a nova marca registrada da sua personalidade. O seu eu antigo, aquele que hesitava e buscava atalhos, torna-se uma sombra que nem sequer reconhece a capacidade de manobra que você agora possui como padrão. A transição não é um evento único, mas uma acumulação de escolhas silenciosas que, um dia, após o acúmulo necessário, se tornam irreversíveis. A constância nessa prática revela que a barreira entre onde você está e onde deseja chegar não é feita de muros intransponíveis, mas de pequenas complacências aceitas silenciosamente. Quando a rotina de execução supera a rotina de reflexão, a energia que antes era drenada pela análise constante e pela paralisia da escolha é redirecionada para a construção. O processo deixa de ser um peso para se converter em sua própria vantagem competitiva, uma ferramenta de navegação em um ambiente onde a maioria prefere a inércia do conforto imediato. Observar o próprio comportamento tornar-se previsível e eficiente é o primeiro sinal concreto de que a transformação, antes teórica, começou a ganhar contornos reais no mundo físico. A medida definitiva do sucesso individual raramente se encontra em grandes marcos de tempo, mas nos pequenos detalhes inegociáveis que você impõe a si mesmo no silêncio da rotina. Perceba que, quando o esforço deixa de ser uma negociação diária, ele se transforma no alicerce de uma identidade inabalável. O que você acreditava ser um sacrifício punitivo era, na verdade, o treinamento necessário para suportar as complexidades que a sua próxima versão exigirá. Você não precisa buscar por grandes reviravoltas ou momentos de iluminação heróica. A disciplina diária é, em si, o catalisador que redefine a realidade. No fim, a tal nova vida não é um destino que se atinge, é a consequência inevitável de ter parado de aceitar o seu antigo eu como o limite do que era possível realizar.